Saúde a todos com a paz e a graça de nosso Salvador Jesus Cristo. Inicio aqui mais um vídeo para abençoar a sua vida. Essa série de vídeos onde estou discorrendo sobre Apocalipse, e tanto Apocalipse como todos os livros proféticos, os livros de profecia, eles são importantes porque nos consola, porque nele nos é revelado, nos livros de profecias, nos revelados os desígnios de Deus, o que Deus já fez e também o que Ele vai fazer ainda, e o que Ele está fazendo. Então é muito importante a gente conhecer as profecias bíblicas e assim conhecer o projeto de Deus, o plano de Deus, e enfim conhecer a Bíblia em um todo, porque é na Bíblia que nós conhecemos ao nosso amado Deus, porque o conhecimento dele é a sua palavra. A palavra é o verbo, e o verbo é a vida, é Cristo. E conhecendo a palavra, nós conhecemos a Cristo. É a coisa importante compreender, quando está falando de Cristo, nós estamos falando da pessoa, do Filho de Deus, e muitas vezes nós temos uma visão equivocada de Jesus Cristo. Que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento é Cristo, é outro. Tem até quem diz que no Antigo Testamento era o Pai e no Novo Testamento é o Filho, mas na verdade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em todos os tempos, porque Jesus Cristo ele é o Redentor, e lá em Isaías ele é bem claro. Isaías ele diz que ele, o Redentor, é o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. A todo tempo Jesus Cristo ali com Israel, e ele veio para os que eram seus não reconheceram, mas todos quantos o receberam o poder de ser feitos filhos de Deus. E então todo o tempo é Jesus Cristo, desde a criação de Gênesis, porque tudo foi criado nele, por ele e para ele. Ele estava na criação com o Pai, ele é criador, Cristo é criador ao lado do Pai, e a gente vê que na criação o Espírito de Deus ele pairava na face do abismo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam juntos na criação, e Jesus é esse Deus maravilhoso que se fez carne, que veio na pessoa do Cristo para nos resgatar, nos salvar. Então é uma importância assim grande conhecermos a Cristo. Conhecemos a palavra, nós conhecemos a Cristo, nosso Deus. Então isso é de tamanha importância que por muito que a gente tenta dimensionar, a gente não consegue dimensionar a importância de conhecer as Escrituras, de conhecer a Deus pela sua palavra, e estarmos preparados para sermos arrebatados, elevados para os céus com o nosso amado Deus. Então isso é de tamanha importância, e é conhecendo as Escrituras que nós somos tomados por essa convicção de que Deus ele vai cumprir todos os seus propósitos nas nossas vidas e vai nos levar para estar com Ele para sempre. E essa convicção eu creio, é a fé que nós precisamos ter. Então, dando continuidade, os outros vídeos anteriores a gente discorremos até o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, mas a gente nunca consegue explorar todas as informações que tem, por muito que a gente tente, porque a Bíblia é inesgotável, o assunto bíblico é inesgotável. Se você for pegar um capítulo da Bíblia e for
começar a ler ele, explorar toda a informação que ele tem, buscando os contextos históricos, fazendo as conexões bíblicas, ligação bíblica, você vai passar dias em uma mesma leitura. Como a gente não tem de imediato esse tempo todo, então vamos buscar pelo menos as informações a qual traz um direcionamento para a nossa vida, um direcionamento que nós necessitamos nas nossas vidas. E Apocalipse capítulo 5 nos traz uma informação bem importante e interessante para o nosso conhecimento, viu? Eu sei que às vezes muitos estão querendo ouvir aí, já chegar lá no anticristo, tratando-se da besta, mas nós vamos chegar lá ainda. Nós vamos, passo a passo, nós vamos chegar lá, porque eu estou aproveitando esse tempo de coronavírus, de distanciamento social, para poder fazer esse estudo para vocês, porque na verdade o Senhor me levantou e me colocou na rua para evangelizar já há uns 15 anos aí que eu tenho de evangelismo nas ruas, nas praças e nas avenidas, então Deus ele fez essa obra na minha vida, mas agora ele está abrindo novas fronteiras. E já há algum tempo tem esse canal no YouTube, mas eu nunca tive tempo para fazer vídeo para o YouTube, postar, porque estava voltado para o evangelismo. Mas agora Deus está abrindo essa nova porta, porque o Senhor me levantou e me fez pastor, mas me fez também profeta, e me deu profeta, a boca dele. O Senhor me disse que eu sou a boca dele, então e me deu a ordenança de pregar a palavra dele e os juízos dele, e levar o seu amor ao mundo todo. Me deu a missão de libertar seu povo. Então eu preciso pregar a palavra e os juízos de Deus, porque é a ordenança de Deus na minha vida. Eu preciso cumprir a ordenança que o Senhor me deu. Então esse é uma porta nova, a qual eu estou um caminho que eu estou começando a percorrer agora, como pastor e evangelista, mas tudo dentro do que Deus planejou para a minha vida, porque Ele já sabia dessa contaminação do coronavírus lá antes da fundação do mundo. Ele já planejou também o nosso livramento de tudo isso. Então não tenha dúvida que em tudo Deus tem o propósito dele. E Apocalipse capítulo 5, verso 11 e 12 diz assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e ações de graça. Então, olhando para esse texto, nós vemos aqui que o número dos anjos que estava diante do trono era de milhares de milhares. Lá em Daniel também há uma repetição de que os que servia a Deus eram milhares de milhares. E quando nós vemos essa expressão milhares de milhares, não precisamos ser matemático para compreender que aqui é uma multiplicação de milhares de milhares, porque é um número muito grande para qualquer pessoa definir. Então, quando se diz milhares de milhares, é milhares vezes milhares. Então, multiplicando esses milhares de milhares,
E a gente, usando também por ajuda uma tabela de número grande, está aqui, a qual eu baixei essa tabela para que eu consiga fazer a conversão, porque eu não sou matemático, então eu preciso de uma ajuda. E aqui, através dessa tabela, multiplicando milhares de milhares, encontra-se 1 quintilhão de anjos. Então, o número de anjos que estava ali diante do trono de Deus era 1 quintilhão de anjos. E alguém pode dizer: mas pastor, esse é um número absurdo, grande demais, isso é figurativo, porque o que nós temos visto e que temos aprendido com nossos pastores, a qual nós convivemos com eles muito tempo dentro das igrejas, e também o que se vê na faculdade, na teologia, é a prática de figurar a Bíblia. E tudo que se figura demais perde a credibilidade. Então nós precisamos ver que a Bíblia é literal. Nós temos que olhar a Bíblia como literal, não como figura. Se nós olharmos o anunciado de Apocalipse, igual eu trouxe para vocês no primeiro vídeo, o anunciado ali está mandando João escrever em um livro as coisas que ele viu, né? E as coisas que são e as coisas que serão. Então, não foi mandado ele figurar nada. Não há uma ordem, uma ordenança para que João figure as coisas. João não figurou nenhum símbolo. Tudo que ele escreveu foi o que ele viu. São as coisas que são. Então, quando ele diz que há milhares de anjos diante do trono de Deus, é porque há milhares de anjos diante do trono. Mas como João sabia, como João contou esses anjos, então compreendemos bem. João, ele foi arrebatado em espírito. Quem é que levou João em espírito? O Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Ele foi arrebatado do Senhor em espírito. Então o Espírito do Senhor levou João. Então as informações de João é as informações do Espírito de Deus que estava com João. João não foi pelo Espírito dele ao céu e lá ver como é que Deus estava fazendo as coisas, não. Deus levou João para que ele visse e escrevesse as coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que vão ser, as coisas que serão. Então, João estava ali no mover do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se alguns ouvintes aí já pode ter a experiência de ser arrebatado. Eu, por várias vezes, pela a graça e a bondade de Deus, Deus já me tomou e levou a lugares que alguns lugares eu consigo saber o que é, outros lugares eu nunca vi, nem sei que lugar é aquele, mas Deus me leva. E por muitas vezes eu vi eu mesmo, o Senhor me leva lá que eu via eu mesmo em determinada situação. Então assim, não é eu sabia ali que na verdade não era eu, era o Espírito Santo de Deus que estava me levando, não estava indo por minha conta. E assim aconteceu com João. João não estava indo por conta dele, ele foi levado ao céu. Então as informações foi dada pelo Espírito Santo de Deus que estava com ele o tempo todo. Então quando se tem milhares e milhares de anjos, é porque tem milhares de anjos. Então significa milhares vezes milhares, são 1 quintilhão de anjos que estavam diante do altar, diante do trono de Deus. E é um número grande demais, não para Deus, porque Deus criou todo esse universo, que chamamos de universo, a qual a ciência hoje não conheceu tudo, mas estima. O que a ciência conseguiu a estimar que existe 2 trilhões de galáxias, e que só a nossa galáxia é estimado em 40 bilhões de Sol.
como o nosso. Então, poderiam ter 40 bilhões de sistema solar. Então, é uma coisa muito grandiosa. Se for ver 1 quintilhão de anjos, é pouco para o tamanho do universo, pela grandeza do universo. Porém, nós sabemos que existe muito mais do que esses milhares de milhares que estavam diante do trono de Deus. Porque, com certeza, aqui na terra tinha anjos guardando os que são do Senhor aqui. Então, com certeza, tinha milhares de anjos aqui na terra nesse momento. Estava lá no céu esse quintilhão de anjos, mas aqui na terra também, com certeza, tinha aqui também milhares e milhares de anjos aqui, como poderia ter em outras áreas do universo, a gente não sabe. Então, tomando por base os que estavam ali, que nos foi revelado, que estavam diante do trono de Deus, que nos é revelado em Apocalipse capítulo 5, verso 11 e 12, e sabendo nós, pela palavra de Deus, que Satanás, ele arrastou sobre si um terço dos anjos dos céus, então, fazendo uma conta, pegando só a quantidade de anjos que estavam diante do trono, nós sabemos que esse número pode ser muitas vezes maior, mas dividindo pelo terço, por 3, para acharmos o terço, fica 310 trilhão de anjos. Então Satanás conseguiu arrastar após si no mínimo 300 trilhão de anjos, que pode ser muito mais, mas pegando só essa quantidade que estavam diante do trono de Deus. E como o planeta Terra, ele tem, aí se estima em 8 bilhões já de habitantes, dividindo esses anjos caídos por 8 bilhões de habitantes, nós chegamos a uma quantidade de 380 bilhão de anjos caídos para tentar cada ser humano na Terra. Então isso é um nome absurdo. Antes, quero ressaltar aqui que o poder de Deus é incomparável, ninguém se compara com o poder de Deus. Satanás está derrotado. Jesus já derrotou Satanás. Jesus venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado, e essa vitória é nossa, é para nós os que creem em Jesus Cristo. Então, essa é a parte que nós temos de compreender, olhando para as informações bíblicas que nós temos aqui em Apocalipse, e ter essa compreensão, porque a vitória de Jesus Cristo sobre o diabo, sobre Satanás e seus anjos caídos, é para os que estão nele, é para os que creem nele, e sim, esses têm a vitória de Jesus Cristo na vida deles. Então, para os que não creem, os que estão em pecado, porque isso tem que estar bem definido nas nossas vidas. Quem crê em Jesus Cristo, morreu para o pecado e vive em Cristo para Deus. Então, quem ainda não morreu para o pecado, quem ainda gosta do pecado, tem o desejo pecaminoso dentro dele, esse ainda não morreu para o pecado. E aí, então, a gente vê essa quantidade, para nós, para nossa mente humana, é absurda, essa quantidade de anjos que Satanás tem para, junto com ele, influenciar o ser humano a permanecer na transgressão, permanecer no pecado. E aí eu quero ressaltar mais uma vez, eu tenho batido muito nessa questão de ter que morrer para o pecado em Cristo Jesus, porque quem morre para o pecado não tem mais o desejo, não sente mais prazer pelo pecado, não sente mais desejo pelo pecado.
E a gente vê lá em Mateus capítulo 5, que Jesus diz que aquele que tem desejo por uma mulher, que não seja a sua esposa, lógico, que tem desejo pela mulher, já cometeu adultério com ela no coração. Então o pecado, ele começa no desejo do ser humano. E Deus, ele aparece para Caim, antes de Caim matar Abel, e diz para ele que o pecado está à porta dele, mas é ele que tem que decidir. Deus não obrigou Caim mudar. O desejo de Caim foi que prevaleceu. Então é o desejo que está no coração da pessoa que prevalece. Então acontece o seguinte: tem muita gente que às vezes estão sentados nos bancos de igreja, mas o desejo dele não é bom, o desejo dele não são da palavra de Deus. Ele ainda não morreu em Cristo para o pecado, ainda tem desejo pelas mulheres areias, desejo pelas moças, desejo sexual, desejo pornográfico, sedução pela nudez, e são tantas coisas que está no coração às vezes da pessoa, porque a pessoa ainda não morreu para o pecado, porque há essa necessidade de morrer para o pecado, porque aquele que morre para o pecado, ele vive em Cristo, e esses o que estão debaixo da vitória de Jesus Cristo. E aí alguém pergunta: mas pastor, então esses não são mais influenciados pelo diabo? Não é bem assim ainda. Esses são aqueles a qual a palavra de Deus diz por meio de Paulo que Deus não permite tentação maior do que a pessoa possa suportar. Porque todos, enquanto nessa terra, está debaixo de influências malignas, porque esse mundo jaz no maligno. Nosso diferencial é quando nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, somos um novo nascido em Cristo, somos o mesmo Espírito nele, e as influências do diabo não conseguem mais penetrar no nosso coração, não conseguem mais influenciar os nossos desejos. Nós vemos que lá Pedro, lá em Mateus capítulo 16, ali no verso 22 e 23, o diabo ele influencia o Pedro, e Pedro chama Jesus de um lado e tenta dissuadir Jesus de cumprir a missão redentora a qual Jesus veio para se cumprir. Então Jesus diz a Pedro, mas referindo ao diabo que estava influenciando ele. Jesus, pela índole de Jesus, ele jamais ia chamar seu apóstolo de diabo, mas Jesus volta e diz: para trás de mim, Satanás. Porque o lugar de Satanás não é na frente de Jesus, nem de lado de Jesus, é para trás, porque ele é derrotado. Jesus já derrotou ele. Então Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Porque Satanás estava influenciando a Pedro. E se Satanás conseguiu influenciar Pedro, não tenha dúvida que a influência dele é terrível, que ele pode influenciar, sim, tentar influenciar qualquer um que está dentro da igreja, mas o diferencial é o nosso relacionamento com Cristo. E o nosso relacionamento com Cristo nos dá o Espírito Santo, que nos dá força para vencer. E tendo o Espírito Santo na nossa vida, claro que nós temos anjos de Deus nos guardando, que são muito mais que os anjos caídos de Satanás, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, quando a influência maligna, às vezes chega a seta maligna,
chega à mente da pessoa que está em Cristo, é o mesmo Espírito em Cristo, ele rejeita na hora aquele pensamento ruim. Quando é um pensamento ruim, ele rejeita, ele não aceita aquele pensamento. Quando é uma influência ruim, ele rejeita aquele sentimento ruim. E quando alguém vem com uma proposta também pecaminosa, uma proposta que não é do Senhor na vida dele, ele rejeita essa proposta também que a pessoa traz, porque o diabo ele não só tenta influenciar a pessoa pessoalmente, como tenta usar as outras pessoas para trazer influência maligna para desviar a pessoa que está em Cristo dos caminhos de Cristo. Então não tenha dúvida, é uma guerra, como a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 6, nós guerreamos todos os dias. Então nós todos os dias nós temos uma batalha para vencer, e essa batalha é contra as influências malignas do diabo, que tem essa quantidade absurda de auxiliar deles, que são os anjos caídos. Então nós precisamos ter essa consciência de perseverarmos diariamente, todos os dias em Cristo, para que nós vencemos todas as influências, porque enquanto nessa terra nós seremos tentados. Não tenha dúvida que enquanto aqui nessa terra todos nós seremos tentados. A diferença está na força que Deus nos dá por meio do seu Santo Espírito para rejeitar as influências malignas. Então essa é uma guerra que nós travamos, uma guerra não só com as forças malignas do diabo, mas também com os desejos interior que é gerado pela carne no ser humano. Porque se o ser humano já é fragilizado pelo desejo carnal, pelas fraquezas da carne, fica muito mais fácil o diabo ter êxito ao influenciar a vida dessa pessoa. Então nós teremos de nos fortalecer no Espírito, para que nós tenhamos o nosso Espírito fortalecido, e ao termos o nosso Espírito fortalecido, ele tem o domínio sobre a alma, porque há uma hierarquia de espírito, alma e corpo. O ser humano é feito de espírito, alma e corpo. O espírito é a partícula de Deus, ele veio de Deus, foi nos dado por Deus, e é o Espírito que tem esse relacionamento com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele faz um com o nosso Espírito. Nós somos um mesmo Espírito do Senhor, e então ao fazermos um com o nosso Espírito, nós somos fortalecidos para termos o domínio sobre a alma. Porque os desejos, o sentimento, ele reside na alma. É a alma que tem o desejo, o sentimento da carne, o desejo se bom ou mal, ele reside na alma. Então na alma que o espírito vai guerrear contra a carne e fazer uma mortificação da carne. Então é na alma que a nossa carne é mortificada, porque os desejos mal, ruins, é rejeitado pela nossa alma quando nós temos essa obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E aí o desejo, o sentimento que tem na nossa alma são os bons, são os vindos de Deus. Porque nós somos o mesmo Espírito nele, nosso amado Deus e Salvador, que é Cristo, e nisso nós somos fortes o suficiente para vencer todas as influências malignas de Satanás. Vou encerrar esse vídeo aqui, dando continuidade desse mesmo assunto no próximo vídeo. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o amor do Pai, do Filho e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos os ouvintes, no nome de Jesus.